Ele, Jonas Maia, nosso analista de segurança pública. O Alexandre Ramagem já estava na mira de agências de inteligências desde novembro do ano passado. A sua apuração dá conta disso. Mas questões migratórias e de documentos impediram a detenção dele antes. Queria que você trouxesse para a gente essas informações e mais, Jonas. Vamos colocar na mesa tudo o que há sobre o momento da prisão e, é claro, como a Polícia Federal tem tratado esse assunto. Você deve estar ouvindo aí a gente falando de narrativas, do que a oposição sustenta versus a cautela do governo também. O que existe de fato nesse momento, de acordo com as investigações da PF, que, lembrando, ontem o Andrei nos disse, foi uma cooperação conjunta com as autoridades americanas. Como é que sucedeu, Jonas? Boa tarde. Ana, ótima tarde para você, para Isabel, para Carice, quem está acompanhando a gente também. São muitos detalhes dessa investigação que fomos atrás para trazer para quem está acompanhando a gente entender o passo a passo desde quando o Ramagem foi para os Estados Unidos em setembro do ano passado, em meio ao julgamento da trama golpista, da ação penal da trama golpista. Essa prisão não tem relação com a condenação dele lá pelo Supremo Tribunal Federal. O passo a passo desse caso foi quando, em novembro, no dia 27, quando a Rebeca Ramagem, procuradora de Estado, que é a esposa do Alexandre Ramagem, foi para os Estados Unidos com as duas filhas dela e a partir do momento que ela chegou, um carro branco foi buscá-la no aeroporto e foi quando a Polícia Federal, que até então não sabia onde estava o Alexandre Ramagem, passou a monitorar o ex-deputado federal, ex-delegado da Polícia Federal e ex-diretor-geral também da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, a ida da Rebeca Ramagem para os Estados Unidos foi um ponto de partida para a investigação da Polícia Federal, que começou a fazer uma campana em frente à casa onde ele estava, junto com a Rebeca Ramagem e as duas filhas. Campana é uma vigilância de policiais disfarçados, sem um carro da polícia, sem também uma sirene. Então, para explicar para quem está acompanhando a gente, essa campana foi feita e alguns relatórios foram feitos e entregues pela Polícia Federal às autoridades norte-americanas desde novembro do ano passado, então, quando o endereço dele foi descoberto. A gente tem até, inclusive, uma foto que faz parte desse inquérito da Polícia Federal sobre a fuga de Ramagem do Brasil para os Estados Unidos, que é um carro branco e houve uma campana ali na frente. Há também até algumas imagens que fazem parte dessa investigação do Ramagem saindo e entrando da casa e também o carro dele e rodando a cidade. Mas até aquele ponto, nada estava irregular, tá? Isso é importante deixar claro também para quem está acompanhando a gente. Essa é a imagem que faz parte do inquérito que foi obtida pela CNN, que mostra essa campana, esse monitoramento que foi feito pela Polícia Federal por meio de um oficial de ligação, que é um representante da PF, dentro do ICE, na Flórida, brasileiro, que faz parte ali para a troca de informações. Mas é importante deixar claro que neste momento, quando a PF descobre o endereço de Ramagem, ele não estava irregular. Ele estava com o passaporte cancelado pelo Itamaraty aqui no Brasil desde junho do ano passado, mas só em dezembro, quando a Polícia Federal mudou internamente o procedimento dela aqui no Brasil, que ela passou a colocar os passaportes diplomáticos cancelados no sistema internacional da Interpol. Foi a partir daí, então, que as autoridades norte-americanas tiveram acesso a essas informações que o Ramagem tinha o passaporte dele cancelado desde dezembro do ano passado, mas ainda tinha o visto. E o visto só foi expirado em março, no mês passado. Então, após 5 meses de investigação, de monitoramento e de reuniões com esses dados, a Polícia Federal entregou todas essas informações para o ICE, para as autoridades norte-americanas, que poderiam ou não prender o brasileiro naquele momento por questões migratórias. E como diz o diretor-geral da Polícia Federal, fontes do Ministério da Justiça também, ele foi preso por questões migratórias. Outro ponto que é importante deixar claro também é que a Polícia Federal não pode prender nenhum brasileiro fora do Brasil, mesmo que ele seja um foragido da justiça aqui no Brasil. Por isso que a PF fez esse procedimento padrão de fazer um levantamento de informações, dados, monitoramento, reuniões e entregar tudo o que tinha para as autoridades norte-americanas, que, como aconteceu ontem, em uma questão de trânsito, fez essa detenção. E os próximos passos é o que vem por aí, né, Tainá? Vem por aí, Jonas, e a gente vai juntando as pecinhas para situar a nossa audiência.